Glória a Deus e aleluias, louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu amado, que está mais uma vez comigo aqui me assistindo. Que a paz do Senhor Jesus invada o seu coração, inunde o seu coração, transborde na sua vida e você possa transbordar o perfume de Cristo, bom perfume, louvado seja Deus. Meu amado, e hoje nós temos uma palavra abençoada para você, mais uma vez, para você que aí se encontra triste, se encontra deprimido, se encontra em meio às tempestades da vida. Hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao teu coração. Mas, meu amado, entenda uma coisa, é preciso que você abra o teu coração para esta palavra. Não adianta nada você só ouvir essa palavra e não colocar em prática na sua vida. Seria como ler um livro comum, né? A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro, não é um livro de autoajuda, ela é um livro de ajuda que vem direto do reino dos céus, direto do trono de Deus. É a palavra de Deus. E Ele, sendo o nosso Criador, Ele nos conhece, Ele conhece o nosso mais íntimo, Ele conhece todos os nossos pecados, Ele conhece todas as nossas falas, os nossos pensamentos. Antes mesmo de eu nascer, Ele já me conhecia. Olha para você ver que tremendo e que mistério que é Deus. Então, você precisa o quê? Abrir o teu coração para o Senhor Jesus. Você precisa abrir mão do seu entendimento, do seu raciocínio lógico e muitas vezes acreditar no Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui, muitas vezes não, todas as vezes você precisa acreditar nessa palavra. Nós vamos ver uma história aqui, uma passagem aqui hoje, que Pedro teve que ter muita fé, ele teve que acreditar, e quando ele passa a duvidar daquilo, as coisas começam a dar errado. Então acredite, não duvide, certo? Vamos lá para o texto, Mateus, capítulo número 14. Eu vou ler essa passagem, preste bem atenção no que vai falar aqui e vai raciocinando, vai meditando aí na sua mente, no seu coração. Mateus capítulo 14, verso 22, vem falando assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluias por essa palavra. Meu amado, talvez você esteja vivendo um mar, um reboliço aí na sua vida. Talvez esteja uma tempestade. E olha para você ver aqui que interessante que Pedro, né, sendo o mais assim, digamos assim, o mais saído da turma, o mais
o primeiro a fazer as coisas ali, o primeiro a dar opinião, o primeiro a pôr a mão na massa ali. Quando ele vê o Senhor Jesus, quando eles veem o Senhor Jesus ali, ele também tem medo. Ele também deve ter gritado de medo ali, deve ter falado. Se não, a Bíblia não fala isso, mas eu suspeito que tenha sido Pedro o primeiro a gritar: ó o fantasma ali, ó o fantasma ali, né? Porque ele era atirado, ele era para frente. Então, quando ele começa ali a falar, né? Olha, se é Jesus mesmo, manda eu ir com o Senhor, manda eu ir aí sobre as águas com o Senhor. E ele fala: vem. Neste tempo, neste momento, Pedro, ele só foca em uma coisa, somente uma coisa, somente no Senhor Jesus. Toda a atenção dele é dirigida para o Senhor Jesus, todo o foco da sua vida é dirigida para o Senhor Jesus. E ele, sem pensar ali, ele se levanta daquele barco, ele pisa sobre as águas e ele começa a caminhar sobre as águas. Que loucura, meu irmão! Ele começa a caminhar sobre aquelas águas. Não se fala quanto tempo ele caminhou, mas eu acredito assim, durante uns 4, 5, 6 passos ali, ele começa a fazer o que? Ele começa a olhar, o vento bate ali, ele começa a observar o vento e já tira o seu olhar do Senhor Jesus, começa a observar as águas, o mar revolto, o vento, e ele pega e começa a afundar. E aí acontece o quê? Entra em desespero, entra em pânico, o medo toma conta do seu coração e ele começa a submergir, começa a afundar. E o Senhor Jesus vem de imediato, pega na mão dele e levanta e o salva. Meu amado, quantas vezes nós temos aí o poder, né, liberado sobre as nossas vidas, o poder de milagre, o poder de cura, o poder de fazermos o que a gente quiser, mas por muitas vezes nós, ao invés de olhar o lado positivo, olhar para as coisas positivas, focar no Senhor Jesus, nós começamos a olhar ao nosso redor, começamos a olhar naquilo lá, começamos a olhar naquilo outro, começamos a olhar naquilo ali, naquilo lá, e então nós tiramos o foco do Senhor Jesus, da presença do Senhor, tiramos o foco daquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Meu amado, o Senhor Jesus, ele tem grandes coisas para nós, ele tem grandes coisas para a tua vida, mas quando você está focado nele, olha para você ver, aqui tudo ia bem até Pedro tirar o olho do Senhor Jesus, tirar o foco do Senhor Jesus. Até enquanto ele estava caminhando ali, olhando, focando para o Senhor Jesus, ele iria chegar até o Senhor Jesus, provavelmente dar um abraço no Senhor Jesus e voltar os dois para o barco. Mas quando ele olha as circunstâncias, ele começa a apavorar e o medo toma conta de si, meu amado. Nós já falamos sobre isso, sobre o medo, que o medo te trava em toda e qualquer circunstância. O medo de fracassar, o medo de errar, o medo de não dar certo, ele te trava no ministério, ele te trava na vida financeira, ele te trava na vida de saúde, ele te trava no casamento, ele te trava em todas as áreas da sua vida. O medo trava você. Por quê? Porque você tira a sua atenção, você tira o seu foco das coisas boas e começa a focar nas coisas que vão dar errado. E aí é o nosso pior erro, meu amado. Quando você começa a focar nas coisas que vão dar errado, você se esquece daquelas coisas que vão dar certo, que vão ser bom, que vai ser bom. E aí você começa a travar, você para de fazer as coisas com medo de errar, e esse é o pior erro que nós podemos cometer. Quando você tem planos, quando você tem metas, você segue ali. Vai ter alguma coisa que vai dar errado? Com certeza vai ter alguma coisa que vai dar errado, mas você tem que focar nas coisas boas, nas coisas que vão dar certo. Um exemplo, se você está pensando em iniciar um empreendimento, e aí você fica pondo na balança, isso aconteceu comigo antes de eu iniciar a empresa que eu tenho hoje. Eu ficava assim, mas será que vai dar certo? Mas e se não der certo? Mas e se eu não vender? E se eu não dar conta de arrumar? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo?
E isso me atrasou por 2, 3 anos de abrir a minha empresa. Mas no momento que eu falei assim, independente do que acontecer, eu vou abrir, eu vou fazer, eu vou orar, eu vou buscar de Deus. E aí eu foquei naquilo que poderia dar certo, eu fui lá e fiz. Teve coisas que deu errado? Muitas coisas deu errado, meu amado. Muitas coisas deu errado. Mas muitas coisas foram bom, foram bênção, deu certo, deu resultados. Vocês estão me entendendo? Então, quando eu foco no erro, quando eu foco nas coisas ruins, eu desanimo, eu desisto, o medo toma conta da minha vida. Mas quando eu foco nas coisas boas, nos resultados bons, naquilo que pode me gerar de bom, eu começo a prosperar, eu começo a ir em frente. E na área espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos focar aonde? Em Jesus Cristo. Nós precisamos focar naquilo que Cristo tem para nós, naquilo que Ele fez por nós já e no que Ele tem ainda para oferecer. Então, meu amado, se você está passando por dificuldade, se você está passando por uma tempestade na sua vida, independente de qualquer área, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Foque no Senhor Jesus. Não foque nos erros, não foque nas coisas erradas que estão acontecendo, não. Se aconteceu alguma coisa errada, deixa aquilo ficar para trás e foque no novo que está por vir, naquilo que vai chegar de bom. E aí você vai ver que as coisas vão começar a dar certo na sua vida. Mesmo quando Pedro aqui, nesse texto, mesmo quando Pedro, ele focou nas coisas erradas e ele começou a afundar, o Senhor Jesus vem em sua direção. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele jamais nos abandona, meu amado. Entenda uma coisa, por mais ruim que esteja, por mais ruim que possa estar, por mais ruim que você chegue naquela situação e fala assim, cara, não tem mais jeito, o Senhor Jesus, ele ainda está com você, ele está te guardando, ele está te protegendo. Mas como isso? Pode? Claro que pode. É o Senhor Jesus, nós não entendemos muito bem os seus planos, mas com certeza ele tem algum propósito para você estar passando por essa tempestade. Mas se você ficar só focando na tempestade, eu tenho certeza que você vai demorar muito tempo para poder sair dela. Então, meu amado, foque no Senhor Jesus, foque em Cristo, foque nas coisas boas da vida. E eu tenho certeza que você vai deslanchar em qualquer área na sua vida. Meu amado, o tempo já acabou por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.